Pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento que vamos estudar os nossos documentos. Palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Deus, por esse dia, te agradecemos pela tua palavra falada no nosso coração. Que o Senhor continue, ó Deus, nesse momento, a instruir a tua igreja para a vida e piedade. Nos ajude, Senhor, no que vamos tratar nesse momento. Teu Espírito, por meio da tua palavra, possa continuar a ensinar o nosso coração. Fica conosco, assim oramos, gratos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos tratar nessa manhã, ainda no capítulo 10 da nossa Confissão de Fé, agora na seção 3, falando sobre aqueles que morrem na infância, as crianças e aqueles incapazes de ouvirem o chamado do Evangelho, da pregação, como a salvação desses é possível. Um assunto bem delicado, mas nós vamos tratar aqui de forma bem direta e objetiva aquilo que as Escrituras nos apontam. Ok? Não vou abrir para perguntas, estou brincando. Tem pergunta hoje, tá, gente? Estou brincando. Vamos ler aí, fazer a leitura da sessão 3. Diz assim: as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Então, como nós já percebemos aqui, esse capítulo da Confissão de Fé está tratando de uma parte muito importante da soteriologia, que é a doutrina da salvação, que é a vocação eficaz, que é o tema geral aí. E essa sessão aí, especificamente, ela vai tratar da salvação das crianças que morrem na infância e daquelas pessoas que são capazes de serem chamadas pelo ministério ordinário, tá? Que o Senhor Jesus estabeleceu, que é o ministério da palavra, que é a proclamação da palavra, né, do Evangelho. E esse é um ponto difícil, né, de tratarmos, justamente porque as Escrituras não falam diretamente sobre isso, não tem um texto explícito na Bíblia falando, né, sobre os termos que foram colocados aqui, né, dentro dessa percepção que nós temos aqui na confissão. E aí, mais uma vez, como nós sempre falamos em questões assim, esse deve ser um ensino logicamente inferido a partir de outras doutrinas que, consequentemente, estão claras, né? Estão sustentadas claramente pelas Escrituras. Tá? Então, nesse sentido aí, é bom que a gente tenha isso aqui como uma base do que nós vamos falar. O que sustenta e norteia essa sessão, tudo que nós vamos tratar aqui são as doutrinas como a doutrina do pacto, ok? Doutrina do pacto, da eleição, doutrina da regeneração e principalmente a doutrina da livre graça de Deus, que salva pecadores, que redime pecadores pela livre graça do Senhor. Então são essas as doutrinas que estão claramente, né, estabelecidas na Escritura e que vai servir para nós como o nosso ponto norteador para entendermos o que aqui é definido. Ok? Então, antes de tudo, né, para nos livrarmos aí de possíveis dificuldades, nós precisamos afirmar, e partindo aí desse princípio, afirmar aquilo que não é não somente logicamente, tá?
inferido, mas também claro e objetivamente ensinado pelas Escrituras, que é o que nós acabamos de dizer, né? Então nós partimos do pressuposto geral e inescapável. Qual é esse pressuposto geral e inescapável que a Escritura nos apontam a uma? É que a realidade do coração de todo homem, tá? Ou seja, todos são herdeiros do pecado de Adão. Esse é o ponto de partida que nós precisamos olhar e que nós temos desenvolvido até aqui, tá? De que desde a concepção nós herdamos essa natureza, essa condição. Então, esse é o fator norteador, né? Pressuposto que nós partimos. E, portanto, todos são culpados diante de Deus. Por isso, todos os que são salvos, e aí é o ponto de condução desse pressuposto, todos os que são salvos, eles são salvos pela graça de Deus, revelada em Jesus Cristo, e pela operação do Espírito Santo, regenerando seus corações, né, e trazendo-os a um estado de graça. Tá? Então, isso aí é o princípio básico que sustenta a nossa fé. Tá? E com isso, irmãos, um ponto leva o outro, né? Uma questão leva a outra. Tá? Por isso nós não podemos partir de outro lugar, não esse. Porque aí nós iríamos incorrer em muitos erros com relação à realidade das crianças que morrem na infância. Tá? Então, com isso nós estamos afirmando a doutrina da depravação total, que é um ponto claro e óbvio nas Escrituras, e a transmissão do pecado de Adão a toda a raça que descende dele. Tá? Então, todos são pecadores e culpados desde a concepção. Esse é o ponto que vai ligando, né, e contornando tudo que vamos ver aqui. Então, nós afirmamos com isso essa realidade da depravação total e de que isso parte desde a concepção. Diferente de alguns teólogos, tá? Diferente de algumas linhas de interpretação das Escrituras, que vão entender essa realidade do pecado diferente, né? Como que o pecado ele é fruto do meio, né? Então a criança, nesse sentido, ela nasce pura, incontaminada, e ela desenvolve, ela se torna pecadora a partir da observação, a partir do contato com o mundo pecaminoso, com as ações pecaminosas. Então ela passa a praticar, então torna-se pecadora. Então, diferente de alguns teólogos, nós entendemos que desde a concepção é isso que está permeando toda a construção dessa seção. E aqui não é diferente, tá? Aqui não é diferente. Então, nós entendemos que desde a concepção já carregamos essa mancha, tá? Que nos torna culpados diante de Deus, sendo isso suficiente para a nossa justa condenação. Então, é interessante nós tocarmos nesse ponto, porque algumas pessoas... Sinceramente, eu estava lendo alguns artigos, né, de supostos teólogos que vão tagarelar em cima disso aqui, atribuindo a Deus injustiça caso nenhuma criança fosse salva. Né? Isso é desconsiderar a doutrina da depravação total, esse ponto que a Escritura claramente afirma que o homem nasce em pecado e que se alguém é salvo dentro dessa estrutura é por livre graça de Deus, de acordo com os decretos eternos de Deus estabelecidos antes que qualquer coisa tivesse sido chamada à existência. Deus na eternidade estabeleceu. E esse é um ponto muito importante porque nós vamos falar lá no final. Entendendo isso e trazendo ao nosso coração paz na sabedoria de Deus. Paz na sabedoria de Deus, que antes de tudo decretou tudo para a sua glória e para o seu louvor, a fim de que descansemos no Senhor, sabendo que Ele sabe o que é melhor, o que é bom de fato, e não nós. Então, nós precisamos entender isso aqui
afirmando a realidade da condição da nossa natureza, de que nós nascemos em pecado. Então, o que vamos ver aqui é que a salvação das crianças que morrem na infância ou no ventre materno, tá? Não se dá por ausência de pecado, como alguns vão desenvolver. Elas não são salvas por inocência. Tá? Elas não são salvas por inocência, mas por graça mediante a obra regeneradora do Espírito Santo. Esse é o ponto aqui inescapável do que nós temos colocado pela própria confissão de fé. E aí, irmãos, eu gostaria de ler para vocês aqui um trecho das Institutas de Calvino, no livro 2, onde ele vai tecer um pensamento muito preciso sobre as Escrituras a respeito disso. Olha o que ele diz. João Calvino, na Instituta, no livro 2, ele vai dizer: e por isso, por causa dessa realidade da queda, do pecado, ele vai dizer, e por isso também, as próprias crianças, enquanto trazem consigo sua condenação desde o ventre materno, são tidas como culposas, não por falta alheia, mas pela falta de si próprias. Ora, embora ainda não tenham trazido à tona os frutos de sua iniquidade, no entanto, veja como ele coloca, no entanto, tem encerrada dentro de si a semente. Com efeito, sua natureza toda é como que uma sementeira do pecado. Por isso, não pode ela deixar de ser odiosa e abominável a Deus, do que se segue que, com propriedade, esse estado é considerado como pecado diante de Deus, pois não haveria incriminação sem a culpabilidade. Vocês conseguem perceber o apontamento, né, daquilo que nós lemos no início e como toda a Escritura ela vai apontar para essa condição com a qual todos nós nascemos, né? Um coração que em si ele tem essa natureza como essa sementeira. Está ali. Né? Ela vai naturalmente sendo desenvolvida ao longo da vida. Então, essa realidade ela não pode ser negada quando nós olhamos para isso, para esse assunto aqui. Não pode ser negado. Tá? E esse ponto ele é muito importante. É o que ele vai dizer. Do que se segue que, com propriedade, esse estado é considerado como pecado diante de Deus, pois não haveria incriminação. Incriminação é o quê? É aquilo que vem como consequência, não é? Do próprio pecado. Por quê? Crianças morrem. Não é isso? Ou a gente está falando uma coisa que é antiga? Não. E isso está apontando para uma realidade que ninguém pode escapar, que é negar, né? A realidade da queda. Que o homem caiu, que o homem desobedeceu. Por quê? Qual é o princípio que Deus estabeleceu? Não coma do fruto que está no meio do jardim. Porque no dia em que comer, o que aconteceria? Certamente morrerá. Então, toda a descendência, todos os que nascem a partir de Adão, eles nascem, eles herdam essa culpa. Então, são vistos diante de Deus. E esse é o ponto que o Calvino fala, ele é muito preciso nessa compreensão nossa. Né? Ele vai dizer, pois não haveria incriminação sem culpabilidade. Então, a morte aí, ela é um sinal inescapável da culpa herdada. Ok? E aí eu queria abrir com vocês o Salmo 51, o famoso salmo que nós conhecemos aí. Salmo 51, verso 5. E eu queria ver com vocês o que Davi vai dizer nesse salmo. Salmo 51, 5. Veja. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós partimos desse pressuposto, que quem está dizendo aqui, o que Davi está dizendo, está debaixo da inspiração inerrante e infalível do Espírito de Deus. Ok?
Então, ele diz isso, né, e eu sempre bato nessa tecla, que as palavras que são empregadas, aquilo que é usado, não é aleatoriamente colocado aqui. Né? É colocado porque Deus quis, para um fim, um propósito que Deus estabeleceu. Tem um propósito aqui. Ok? Então, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Veja que interessante, Calvino comentando esse salmo também, ele vai dizer o seguinte sobre o termo concebeu, conceber aí. Ele vai dizer, a expressão notifica que somos criados em pecado desde o primeiro momento em que nos achamos no ventre materno. Davi, pois, é aqui forçado, ao refletir sobre uma transgressão específica, a fazer um relance retrospectivo sobre toda a sua vida pregressa e nada descobrir nela senão pecados. Que é aquilo que ele vai dizer, né? Esse coração que é como essa sementeira de onde procedem todos os pecados, todos os maus intentos, tudo aquilo que é abominável diante de Deus, abrigado no seu coração. Então, ele vai pontuar isso de uma forma muito perspicaz, né? Dizendo, olha, em pecado me concebeu minha mãe. E aí, é interessante percebermos isso. O esquema que é de palavras que ele usa aqui para confessar o seu pecado, e aí estamos falando de pecado específico, né? Essa estrutura e esse esquema que ele usa, confessando o seu pecado diante de Deus, não é meramente um arranjo para se livrar da culpa ou se eximir da sua responsabilidade, como os hipócritas fazem. Não, eu sou assim porque meu pai, a minha mãe, o meio, a sociedade, né? Aqueles argumentos fracos, mas que buscam o quê? Fugir da realidade da sua própria natureza. Que o mal está abrigado no seu próprio coração, enraizado ali, a semente de onde procedem todos os males, está abrigado na sua própria natureza. Então, diferente disso, ele faz uma justa análise da realidade do seu coração, né, da sua natureza como essa sementeira, e que, aí é o ponto, né, que reflete, o que ele diz aí, que reflete a condição de toda a raça humana, que veio ao mundo com a semente da própria iniquidade no seu coração. E aí, mais uma vez, a gente bate nessa tecla. Eu não me tornei pecador por cometer um ato pecaminoso, né? Mas porque eu nasci com essa natureza corrupta, abrigada no meu coração, condição herdada, né? Porque nós estávamos lá em Adão, né? Então, o ponto é esse. Então, sendo assim, no que diz respeito à salvação, irmãos, olhando aí, a gente olhar o ponto específico aqui, no que diz respeito à salvação, tanto adultos como crianças, no ventre ou não, dependem da ação da graça de Deus, da operação do Espírito regenerando seus corações. Tá? Esse é o ponto sequente do que nós estamos afirmando. Todos que são salvos, eles são salvos pela graça de Deus, né? Mediante essa obra do Espírito Santo regenerando seus corações. E aí a confissão de fé, ela vai tratar de dois pontos importantes aí, que precisa ser distinguidos aí, que é o que os teólogos vão chamar de o chamado exterior, o chamado externo e o chamado interno. E interessante aqui percebermos essa distinção daquelas pessoas que são cognitivamente capazes de ouvir ou responderem ao chamado do Evangelho, que é o meio ordinário que Deus estabeleceu, meio normal que Deus estabeleceu, para que o homem chegasse à fé pelo ouvir da pregação, ouvir da palavra de Deus. Então, interessante perceber essa distinção. Aqueles que são cognitivamente capazes de responder ao chamado exterior pelo ministério da palavra, e aqueles que são cognitivamente incapazes, aqueles que não têm condições
de entenderem, ouvirem e responderem. Então, as crianças e aqueles que sofrem de algum problema mental, né, sofrem de algum problema cognitivo, elas não podem, de uma forma eficiente nesse sentido, responderem ao chamado do Evangelho. Tá? E eu aí queria ver com vocês um texto das Escrituras que está lá em Mateus 13. Abra Mateus 13. Vamos ler só os versos de 18 a 23. Veja que interessante, embora esse texto aí não empreguem os termos propriamente ditos, chamado exterior, chamado interior, no fim ele mostra essa distinção de como o Espírito de Deus ele trabalha nos seus eleitos. Então, mais uma vez, chamando a sua atenção para essa realidade, o ponto decisivo aí está na graça de Deus, na sua eleição eterna, no seu propósito de eleição eterna. Isso está firmado em Deus. Tá? E aí nós vamos ver como isso se desenvolve aqui. Tá? Quem achou pode ler em voz alta, por favor. Mateus 13, 18 a 23. Atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, que a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Pode continuar. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas formam a palavra e ficam infrutíferas. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100 a 60 a 30 por um. Perfeito. Vocês repararam, né? Vamos lá, vamos continuar. Vocês repararam, né, o que o texto está colocando diante de nós aí? A diferença do último solo, do último terreno para os outros está em quê? Na ação regeneradora, eficaz no coração daqueles que é colocado aí como uma boa terra, o coração dos eleitos de Deus. O ponto de distinção aí está exatamente nessa graça de Deus, fazendo com que a sua palavra prospere naqueles que naturalmente conseguem, né, responder a esse meio ordinário que o Senhor estabeleceu. Então, o chamado externo, irmãos, ele consiste exatamente nisso. A igreja de Deus fazendo aquilo que foi chamada para fazer na proclamação do Evangelho, pregando o Evangelho a todos, indistintamente, porque nós não sabemos quem são os eleitos. Eu já falei aqui, a gente não tem um detector de eleito que pode botar na porta ali e passou uma pessoa, esse não é um eleito, acende a luz vermelha. Nós não temos esse dispositivo à nossa disposição. Então, o chamado do Evangelho é a proclamação a todos indistintamente. E a operação do Espírito Santo do Senhor, o Senhor chamará os seus eficazmente a si, e eles ouvirão a voz e virão. Eles, naturalmente, dentro desse decreto de Deus, eles virão. Ok? E aí, seguindo essa mesma estrutura aí que nós estamos abordando,
Então, esse é o chamado pelo qual um eleito em condições normais é chamado à salvação, ok? O chamado externo, seguido do chamado interno. E aí tem aquele texto que nós conhecemos bem, que é o texto que está lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, esse aí é o ponto. Mas aí surge essa questão, essa pergunta. Aqueles que não podem responder ou corresponder ao chamado externo feito pelo ministério da palavra. E as crianças que morrem no ventre materno, como encarar a realidade da salvação desses incapazes? Teólogos como Charles Hodge, ou Alexander Hodge e outros, né? Citei esses aqui porque são mais conhecidos dentro do que a gente está acostumado a ver. Eles, por exemplo, eles acreditam que todas as crianças que morrem na infância, indistintamente, filhas de eleitos ou não, são salvas. Né? Eu fiquei um pouco espantado, né? A Simone está fazendo minha cara. Eu fiquei um pouco espantado. Né? E aí eu falei, não, eu devo estar entendendo errado o comentário dele. E aí eu fui partir para outros auxílios, outras ferramentas, como, por exemplo, um professor muito conceituado e conhecido dentro do Andrew Jump, como o João Alves, reverendo João Alves, já falecido, e alguns outros professores meus já ainda vivos, que eu tive ainda o privilégio de estudar, né, tirando esses pontos, e é realmente isso. Né? Eles, de alguma forma, não me pergunte como nem porquê, eles interpretaram esse texto da confissão a partir dessa luz, de que todos, indistintamente, que morrem na infância, são salvos. Né? Então, por isso é importante nós olharmos com atenção o que nós estamos vendo aqui. A própria Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, também, pasme, no início do século XX, anexou a sua confissão, ou a confissão de fé de Westminster, uma declaração explicativa. Veja que coisa, né? Na qual, em referência a essa seção que nós estamos vendo aqui, seção 3, afirma o seguinte, abre aspas, um adendo aí, uma incisão à confissão de fé feita pela Igreja Presbiteriana do Norte, no século XX. Em referência ao capítulo 10, seção 3 da confissão de fé, não se deve pensar, por causa da linguagem ali empregada, que os que morrem na infância se percam. E aí eles colocam, o entendimento é todos. Se percam. Cremos que todos esses estão incluídos na eleição da graça e são regenerados e salvos por Cristo mediante o Espírito que opera quando e onde quer. Então, como nós, irmãos, podemos olhar para essa questão biblicamente através do que a confissão está nos ensinando aqui? E esse é o nosso desafio, né? Olharmos aqui, tem grandes vultos, homens de grandes envergaduras aí que pensam diferente. Então, o ponto aí é exatamente esse. E aí vamos recorrer aí ao que é dito na sessão anterior. E eu queria ler com você, temos aí basicamente 15 minutos, acredito que a gente vai conseguir fechar, tá? A sessão anterior, ela toca num ponto decisivo para compreendermos a sessão 3, tá? Ela vai dizer, na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder e corresponder a ela e a exercer, e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Então, irmãos, um princípio de ensino aqui. Isso significa que antes que o homem possa crer, ele precisa ser regenerado. O homem não crer, né, para que ele possa ser regenerado. Né? Isso vem de Deus. Isso já parte dessa graça de Deus. No coração dos eleitos. Mais uma vez, temos que deixar fixado aí, atrás, o propósito eterno da eleição de Deus, que é o que
dirige tudo aí. Então, ele não crê para poder ser regenerado, mas é regenerado para poder crer e responder efetivamente ao Evangelho. E quanto a isso, o reverendo João Alves diz algo muito preciso. Ele vai dizer: o entendimento dessas verdades é fundamental para estabelecer o modo como as crianças e os incapazes podem ser salvos, pois elas mostram que a regeneração independe da fé e do arrependimento. De outra forma, como poderiam ser salvos aqueles que não podem se arrepender e crer em situações normais? Que é o que a gente já expôs, já falou. Ok? Então, dentro dessa condução aí, a gente vai entender essa realidade. E ele vai desenvolvendo isso dizendo o seguinte: a fé só pode ser dada àqueles que têm condições de exercê-la dentro dessa via normal. Nós. Aqueles que mentalmente capazes. Aqueles que podem responder isso. Ele diz o seguinte: sendo a fé um dom que é exercido pelo ser humano através de um ato consciente, segue-se que ela só pode ser dada àqueles eleitos que já atingiram a idade do discernimento, qualquer que seja essa idade. Então aí nós começamos a olhar com mais cautela o que a confissão tem aí a nos dizer. A idade em que alguém morre, ou sua condição mental, não podem ser, ou não podem determinar a sua salvação. Ok? O que determina o fator, ou o que determina o fato de alguém ser salvo ou não, se a pessoa é eleita, na verdade, o que determina esse fato é ser uma pessoa, um eleito, ou o seu nome, está escrito no livro da vida. O que determina é exatamente esse ponto. E o ponto aqui é esse: só os eleitos de Deus serão regenerados pelo Espírito e receberão eficazmente os benefícios da obra de Cristo como seu representante e fiador no pacto da graça, irmãos. Quanto a a questão que nós falamos aqui, tanto de homens que afirmaram, não, todos são salvos, todas as crianças que nascem, que morrem na infância, todas essas pessoas são também, como a Igreja Presbiteriana do Norte colocou esse inciso aí, acrescentou isso à confissão. Nós devemos olhar para isso e responder dessa forma: só os eleitos de Deus, ninguém mais, não tem uma pessoa além, um número que escape além do número dos eleitos que Deus chamou para si desde a eternidade. Não vai passar alguém desapercebido nessa fila, ninguém fura fila nesse sentido. Ok? Então isso deve estar firmado em nossos corações para que possamos defender a nossa fé e entender isso de forma definitiva. Só esses receberão os benefícios da obra eficaz de Cristo como seu representante e fiador no pacto da graça. E aí eu queria definir exatamente esse ponto. Portanto, o fundamento, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque é algo que não pode passar, não é desapercebido aqui. Portanto, o fundamento da salvação está na eleição eterna de Deus. Na escala do tempo, se alguém tiver que ser salvo, será porque Deus assim quis desde toda a eternidade. E se alguém não será, se alguém terá que se perder eternamente, Deus assim também o quis desde toda a eternidade. A idade em que alguém morre não muda os propósitos eternos de Deus. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Os puritanos, eles desenvolveram muito profundamente essa ideia dos decretos eternos de Deus, que é o que vai consolidar a nossa fé em crises, em momentos difíceis, como um momento familiar em que uma família vai encarar, uma família cristã, membros do pacto, filhos da aliança, vão encarar uma realidade dura e difícil como essa. Sua fé estando sustentada no Deus que em Cristo Jesus elegeu os seus desde antes da fundação do mundo. Então, o ponto determinante aqui é
a eleição da graça de Deus em Cristo Jesus. É esse ponto, irmãos, que sustenta aí. Então, já caminhando para o fim aí, para a gente desenvolver essa conclusão, quando eu olhei aqui, a gente passou um tempo estudando, lendo, consultando algumas obras, a gente vai perceber isso. Os teólogos de Westminster, eles mostram muito equilíbrio, sabedoria, coerência. Ao tratar desse assunto aqui, nessas definições, ou melhor, nessa definição que nós temos aí, quando eles vão dizer as crianças que morrem na infância sendo eleitas são regeneradas e por Cristo salvas por meio do Espírito que opera quando, onde, como quer. Do mesmo modo são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Então, quando nós olhamos aqui, eles desenvolvendo esse assunto, visto que nós falamos no início, poucos textos há, ou na verdade não tem textos que falam diretamente, até termos explícitos falando sobre as crianças que morrem na infância, enfim, os eleitos, eles agem aqui, eles trabalham aqui dentro de uma forma coerente, sábia e equilibrada. Eles não foram além da revelação, como alguns vão. Eles não ousaram declarar, como alguns fazem, que todos os que morrem na infância e todos os incapazes são eleitos e salvos, mas somente os eleitos segundo o propósito de Deus. Então, irmãos, andando aí para a conclusão, o ponto dessa doutrina é compreendermos que, no que diz respeito à salvação dos eleitos de Deus, dos filhos de Deus, eles são totalmente passivos, ok? Eles são totalmente passivos. E é Deus quem os atrai soberanamente a Ele. Deus é que está soberanamente mudando a natureza do pecador de maneira irresistível. É Deus que faz e que efetua eficazmente essa obra. E aí, nós não teremos dificuldade quando esse pecador não tiver condições de raciocínio, como as crianças e os mentalmente incapazes, de pela razão crer e se arrepender dos seus pecados. E nisso nós vamos ver a sabedoria de Deus revelada em Cristo Jesus. Nós vamos perceber essa sabedoria de Deus salvando esses que estão incluídos no pacto, na aliança de Deus. Nós vamos ver, essa beleza da obra redentora de Cristo e do plano eterno de Deus tocando a nossa vida, tocando a nossa realidade. A graça de Deus e os seus propósitos soberanos e eternos, então, superam todas essas questões que são levantadas e que muitas vezes não têm fundamentação bíblica. De argumentar, olha, assim e assado. E aí eu queria concluir aí essa sessão da confissão de fé, sessão 3, trazendo aí, sumariamente, aquilo que nós vimos aqui de forma bem simples e objetiva, todos os pontos que vimos. O primeiro deles é que as crianças que morrem na infância, se forem eleitas, são regeneradas pelo Espírito Santo sem o uso desses meios ordinários, pregação, fé e arrependimento. Esse é o ponto da seção 3. Se elas forem eleitas, esse é o ponto, elas serão salvas, serão regeneradas pelo Espírito Santo sem esses meios, salvas pelos méritos de Cristo, não pelos seus, Então, nesse sentido, elas são salvas, nesse sentido aí, elas são salvas como qualquer outro homem é, sem mérito,
unicamente pelos méritos de Cristo. A diferença é que elas não responderam como normalmente nós responderíamos, né? Com fé, com arrependimento e com as obras, né? Que nós precisamos desenvolver a partir desse chamado. O segundo ponto, que é também importante e traz a nós, como membros da família do pacto, um consolo e um conforto muito grande, né? É o seguinte: é legítimo aos pais crentes, em virtude da promessa do pacto, esperar que seus filhos mortos na infância ou no ventre materno sejam salvos. Tá? É legítimo. Porque abra Gênesis 17. Gênesis 17. E depois Atos 2. Gênesis 17, versículo 7. Veja o que o texto vai dizer. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Agora, pule, né, avance lá ao Novo Testamento, Atos 2. Verso 42. 42? Não. 37. Diante da proclamação do Evangelho, diante da pregação do Evangelho por meio de Pedro, né? As pessoas que ouvem têm, pelo Espírito Santo, seu coração compungido. E aí elas fazem a pergunta que é comum aos eleitos fazerem quando ouvem a pregação do Evangelho. E o chamado eficaz, ele começa a operar, a trabalhar, né? A agir no seu coração. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-se, Atos 2, verso 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí verso 39. Pois para vós outros é a promessa. Só que não para aí, né? Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, esse ponto de conclusão aqui, ele precisa permear o nosso coração, né? De que o Senhor, ele na eternidade, ele chamou um povo para si, né? Ele separou um povo e ele colocou esse selo: é meu, me pertence. Então é legítimo aos pais crentes crerem nisso, né? Em virtude da promessa de Deus, em virtude do pacto que Deus firmou com o seu povo, esperarem que seus filhos mortos na infância ou no ventre sejam salvos. Ok? Porque nós estamos em aliança com o nosso Senhor. E aí, desconstruindo, finalizando aqui, bem rapidamente, desconstruindo essa teoria de que todos os que morrem na infância, eleitos ou não, indistintamente, eles são salvos, eles são salvos. Fica implícito aqui exatamente isso. Pense comigo. Se Deus quisesse condenar alguém, né, você estaria vendo um Deus limitado nas suas ações soberanas. Vou ter que esperar ele crescer e ganhar a idade da razão para então mandar para o inferno.
Se essa concepção é verdadeira de que todos, e absolutamente todos que morrem na infância, são salvos, você limita Deus, você define Deus a isso. E Deus não pode ser definido, ser limitado dentro disso. Deus é livre, soberano, para executar e agir como lhe bem apraz. Claro que ele nunca irá esbarrar ou infringir quem ele próprio é, a sua própria natureza, que é reta, justa e santa. Então, essas definições aí, elas agridem a própria pessoa do Senhor. Então, Deus, na sua soberania e justiça, não precisa esperar que os réprobos cheguem à idade do discernimento e pratiquem o primeiro pecado atual para poder lançá-los na perdição eterna. Volto à definição que a gente falou lá atrás. Todos que Deus querem, todos que Deus quer que cheguem à salvação, são todos que Deus quis desde toda a eternidade. E todos que Ele não quis desde toda a eternidade não chegarão. Né? Então não cabe a nós perscrutarmos ou irmos além dessas realidades. Tá? Então, esses são os pontos aí para os quais essa sessão ela nos aponta. Tá? Eu vou concluir aqui sem perguntas, estou brincando. Queria que se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Se eu não souber, o pastor sabe, com certeza. O que está escrito? Porém, agora que a morte do Espírito de glória a ele, poderei fazê-la voltar, eu direi a ela, porém ela não voltará. Aí qual é a pergunta? Se a afirmativa de ser um eleito. Se há afirmativa, se pode dizer que ela é uma eleita? Olha. Eu vou responder. Sim. Sim. Eu estava terminando aqui, e aí eu falo que corrida se eu estiver errado. Por exemplo, 1 Coríntios 7, quando Paulo estabelece a conversão de um dos cônjuges, né, não crente, aí um se converte, o que ele fala? Que o marido e os filhos são santificados no convívio Sim. da parte crente. Senão seria o quê? Impuros. Né? Assim, deixa eu falar. A gente não está falando de um casal casado, está falando de uma mulher. Sim. Nesse caso, nós não serve para isso. Davi está falando que ele vai morrer e vai fazer O ponto ali é o lugar da morte. Isso aí. essa casa pessoal ou não, tá? Com base na situação dele, então aqui está no pecado, ele não era casado com ela, não era casado com tá? Para poder afirmar que está casado, que está debaixo do mar, Sim. os filhos desse casal. Depois que ele atua com mulher, que era uma mulher viúva, que serve bem, Salomão deixa eu Perfeito. morreu, e parece que o texto fala dele diz assim, eu vou morrer, Sim. Sumariamente é isso mesmo. Ele tá apontando para uma realidade. Olha, vou para o mundo dos mortos. Eu não ia abrir para pergunta, porque eu sei que... Olha, se eu tivesse olhado o texto do Catecismo Maior, que eu não olhei, eu teria... Essa é uma questão complicada. Complicada por quê? Porque você tem muitas coisas que falam o contrário. O contrário daquilo que é verdade. A nossa confissão de fé, nesse pormenor, ela é, vamos dizer assim, ela é superficial.
não querendo usar esse tipo de superficialidade no sentido de ser fraca. Mas quando a gente olha para um documento como esse, a gente tem olhos do presente. A gente chama isso de anacronismo. E às vezes o que acontece? Você olha com olhos de presente para coisas que foram feitas no passado, e a gente às vezes foge daquele contexto, daquele passado, e deixa de entender completamente o sentido daquilo que aquilo significa, olhando com olhos de hoje. Os cânones de Dort, eles trabalham essa questão da confissão de fé com mais profundidade. E eles usam esses dois textos, o texto de Davi e o texto de Paulo, como fundamento para isso. E o fundamento de forma simples, é que aqueles que estão no pacto, aqueles que estão separados por Deus do pacto, os seus filhos recebem as bênçãos decorrentes do pacto por meio deles. Então a salvação dos filhos que morrem na infância, como ele falou, depende da graça de Deus e é pela fé. Porque os homens são justificados pela fé. Eles também são justificados pela fé, porque nenhum homem pode ser justificado se não for por meio da fé, em Cristo Jesus, mas na pessoa dos pais. Então as crianças que nascem fora do pacto e morrem antes da idade da razão, que eu não sei qual é, por isso a importância de nós ensinarmos nossos filhos a terem um compromisso com o Senhor. Você olha lá do Deuteronômio capítulo 6, ele fala, ensina o teu filho, o filho do teu filho, ali é criança. E aí no verso 20 do capítulo 6, a criança não diz mais ou menos qual é a idade da criança, mas fala que é uma criança. Você tem ali eu não lembro qual é agora, uma faixa etária para aquele tipo de palavra no original, de 0 ano a 5 anos de idade, mais ou menos assim. E aí ele diz assim, pai, o que são essas coisas que o nosso Deus, ele não entende, ele está aprendendo o que é fé, mas uma coisa ele sabe, que o Deus do pai dele é o Deus dele. Então, o que a nossa confissão de fé diz? Ela deixa de uma forma muito, vamos dizer assim, muito aberta para nós, hoje, por todo o caminhar que nós tivemos de lá até aqui. Mas a nossa teologia e a Bíblia mostra claramente que aqueles que são filhos do pacto, que estão incluídos no pacto pela fé dos pais, se morrem na infância, eles estão com o Senhor. Porque eles foram eleitos, eles foram escolhidos para estarem ali na família do Pai. A expressão que Davi usa lá é essa mesma, quer dizer sim, não somente sepultura, como nós vemos aqui, como nós vimos na última exposição. Porque todas as vezes você vê Sheol, Abaddon no Antigo Testamento, com essa expressão de sepultura, mas sempre vai ter, quando é o contexto da palavra de Deus, com relação aos eleitos, sempre vai ter essa perspectiva de uma vida futura. Existe um lado contrário, que crê que qualquer criança pode ser eleita. Então, a criança filhos de umbandistas, filhos de pessoas ímpios, de ateus, e aí morrem na infância e são eleitas. Se forem eleitas, é só Deus que sabe. Mas a eleição se manifesta de forma física, visível, pela conversão, quando se manifesta, ou pela introdução do pacto, pelas promessas de Deus. Então, os filhos que nascem na infância e morrem antes da idade da razão, eles estão com o Senhor. Por quê? Porque eles estão sustentados em Cristo Jesus pela fé dos pais. E a herança do Senhor, a promessa de Deus, que os nossos filhos seriam herdeiros dessa promessa. Então é uma questão difícil, porque existem poucos textos que vão tocar nessa questão, mas a lógica, até a partir desses textos que foram citados, é essa. De que Davi vai se encontrar com o filho dele, sim, na eternidade, dependente do pecado deles, porque eles pecaram
mas os dois faziam parte do pacto da graça de Deus. E aí você vê, por exemplo, quando o Senhor Jesus começa a pregar. Ele começa a pregar para quem? Para os judeus. Aquela mulher sírio-fenícia chega para ele e diz assim, minha filha está assim, está assim, está assim, e aí o que ele diz para ela? Não é bom dar o alimento para os cachorrinhos. Ali o que ele está dizendo? Como ele disse, eu vim para os judeus. Mas qual é a resposta? A resposta dela é de fé, mostrando que o evangelho vai ultrapassar a linha judaica. Mas os cachorrinhos comem das migalhas. Aí o Senhor diz para ela, aí fala o quê? Diz, nunca vi Israel fé como é. Fé, que é aquilo que o homem precisa ter para ser salvo. Da onde a fé vem? É dom de Deus. Então, esse conceito é um conceito lógico. Os cânones de Dort, que foi um documento, né, como uma confissão de fé, mas é um documento que foi feito por causa de alguns desvios, com relação aos 5 pontos do calvinismo, e eles vão falar claramente sobre isso, citando esses 2 textos. Então, assim, a segurança que nós temos nossos filhos estão no pacto, eu sou um eleito, minha esposa é uma eleita do Senhor, ou mesmo que não seja, eu sou um eleito, meu filho, ele é um santo. Meu filho, ele foi incluído na família do pacto. Então, se ele morrer antes da idade da razão, ele vai estar com o Senhor. E essa é a certeza da obra de Cristo na vida do seu povo. Como ele falou muito bem. Também não depende dos méritos do homem, mas depende exclusivamente. Então a diferença é simples. E aqueles que estão debaixo do pacto, protegidos, como no Egito, que as crianças do Egito morreram. Por que as crianças morreram? Porque o sangue não estava. E as crianças dos judeus não morreram, por quê? Porque estava na verga da porta. Se alguém não colocasse o sangue de Cristo na verga da porta, o seu filho iria morrer, o filho primogênito ia morrer. Então é uma indicação clara que Deus faz separação entre o seu povo. Por quê? Porque todo que nasce em iniquidade, nasce em pecado, e nasce debaixo da condenação divina. Como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2. Nos quais andamos outrora, filhos da desobediência, gerados pela desobediência. A nossa natureza é desobediente. E por ser uma natureza desobediente, ela recebe da mão de Deus a ira e a sua condenação. Então, se as pessoas permanecem nessa condição, mas aqueles que estão no pacto, por isso que é importante a instrução, por isso que é importante as orações, para que a promessa de Deus se concretize na vida do seu povo por meio do Evangelho, e na vida dos filhos. Fala. Aí, minha filha, aí você pergunta quando chegar lá, viu? Por isso que eu falei que não ia abrir uma pergunta. Aí você pergunta quando chegar lá. Eu não sei. Sinceramente, isso aí é uma questão que eu não sei. Mas uma vez o Vitor pregou aqui na igreja, e ele disse assim, no final da sua pregação, falando sobre isso, eu não sei se vocês se lembram, dá uma olhadinha lá nas pregações da igreja, ele disse que você vai um dia estar no céu, e aí um dia vai chegar uma criança assim, alguém batendo nas suas costas, e vai dizer assim para você: papai, sou eu. Mamãe, sou eu. Eu sou aquele filho que você não abortou, eu sou aquele filho que nasceu e morreu na infância. É uma figuração. Eu não sei se eles vão crescer, quando chegar lá estarão adultos, adolescentes, não sei. Mas uma coisa eu sei, eles estarão lá com o Senhor. Então vamos deixar essas especulações. Por isso. Mas aí não tem propósito a gente ficar, né? É por isso que eu coloquei que eu pontuei que na confissão eles expressaram, mas sabe, porque eles não foram além do que as escrituras. Justo, até para não elas afirmam claramente sobre isso. Eles não foram além nem especularam sobre, porque tem muita especulação, gente. Sério, para a gente fazer um estudo de 40 minutos aqui, quando a gente pesquisa alguma coisa, a gente vai ver que tem um mundo de interpretação, de hermenêutica, de um monte de coisa em cima de texto. Eu vou passar para você depois lá no grupo o artigo do João Alves, o reverendo João Alves, falando especificamente sobre esse assunto
todos esses textos que são polêmicos e estão envolvidos nessa questão, como esse, por exemplo, ele trabalha ali exegeticamente de uma forma muito precisa. Vou jogar para vocês lá. E olha, tem muitos teólogos na nossa igreja e na história da igreja que não creem nisso. Eu lamento por eles. Vamos orar, gente. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Não, né? Tem. Vamos deixar para a próxima. Me procurem, me procurem depois que a gente bate um papo. Ô pastor, a gente está aí. Quer falar, José? Pode falar. Uhum. Nasceu até 12 anos. Botaram até idade. Não, mas tem. Sim, mas tem. Eles definem. Ó, se eu não me engano, é a teologia sistemática. Olha só, rapidinho, pra gente fechar. Se eu não me engano, é a teologia sistemática de Antônio Gilberto. Eu tive contato com isso, né? Descartem, mas se eu não me engano, é uma teologia pentecostal sistemática. Meio inconsistente. Mas... Antônio Gilberto não, foi um teólogo pentecostal. Se eu não me engano, ele trabalha essa teoria. Ele coloca literalmente a idade, a partir de 12 anos. Por isso que muitas assembleias, né, muitas igrejas pentecostais colocam a idade de batismo ali com 12 anos. Né? Por isso que eles colocam uma idade da razão. Não, a criança está indo ali 11 anos e meio. Aí quando vira 12 anos, não, agora ela tem razão. Agora ela pode ser eleita ou não. Tanto é que eles vão interpretar aquele texto lá de Marcos 16, né? E vão enfiar as crianças ali de alguma forma. Não sei como. Deus não está falando especificamente de criança, mas eles vão enfiar lá de alguma forma, né? Dando a base, né? Só pode ser salva se elas, né? Então vai contra os nossos padrões e aquilo que a gente aprendeu aqui. Agora só para... Eu falei que não ia abrir para pergunta. É só e-mail, vou acabar. Existem alguns pontos na escritura que precisam de um maior aprofundamento, entendeu? E às vezes alguns pastores não têm o devido estudo ou a devida perspectiva ou percepção com relação à escritura. É lógico que, por exemplo, uma pessoa que não tem um estudo teológico, né, mais aprofundado em determinadas questões, ela terá capacidade e condições de falar muitas coisas. Mas em algumas coisas são meio complicadas, que precisa de um estudo maior, de uma perspectiva maior, né? Como recentemente nós estamos vendo aí, umas pregações de um cara dizendo que Shevet, no hebraico, não é vara. Não é literalmente vara. Tá? E pessoas que defendem ali, então assim, não entende língua, não entende de diacronia, sincronia, a questão linguística. Então, às vezes a pessoa pensa que pega a Bíblia, abre, mas existe todo um estudo por fora, de contexto, de contexto literário, de análise de obras literárias da Escritura, que você tem que ter um conhecimento para poder apresentar. Entende? E às vezes esse conhecimento não é aprendido ou recebido por todos. E aí você tem interpretações errôneas, você tem erros. A Sanila está levantando a mão lá atrás. Eu acho que o grande problema não é esse. O grande problema são interpretações que surgem a partir de opiniões, não do texto. Esse é o grande problema. Então, existem outras coisas na Escritura que são difíceis já mesmo de entender.
que precisa. E poucas coisas, ou mínimas coisas que você vai parar e falar, não, daqui eu não posso caminhar. Como, por exemplo, a questão da trindade da eleição. Né? Então, assim, mas o grosso da Escritura está ao nosso alcance. Dentro da nossa capacidade. Até mesmo essas coisas que a gente diz que vai além, elas estão a nossa capacidade até aquele ponto. Então, assim, precisa-se de estudo sério, de estudo profundo e principalmente da iluminação do Espírito Santo de Deus. Mas essas coisas, quando a gente só apresenta, elas são coerentes com tudo aquilo que é ensinado e pregado na Escritura. Não há uma discrepância. E aí, por mais que às vezes não tenha uma evidências muito grande, você vai realmente, isso tem lógica. A lógica da Escritura está sendo apresentada aí. Queridos, vamos orar para a gente terminar e a gente depois fala mais sobre isso, sobre essa perspectiva aí, de repente até trazendo o que os cânones de Dort falam a respeito disso. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, e ela é aquela que nos consola e que nos dá a certeza de que a nossa vida está na mão do Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos leve para os nossos lares em paz e que o Senhor esteja nos trazendo, Senhor Deus, à noite, para completarmos esse ciclo, Senhor, de ensino e instrução da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.